Thank you, Pastor Wilson, for this kind Obrigado, pastor Ted, por essas palavras tão carinhosas. Pastor Wilson Ele foi e é um líder inspirador. Por isso que vocês estão reconhecendo ele pelo seu comprometimento e a sua liderança. É um privilégio ter trabalhado com ele nesses últimos 4 anos e, sem dúvida, os anos anteriores também. Sempre preocupado pelo melhor da igreja. Sempre focado na palavra de Deus e no espírito de profecia. Sempre dedicando a vida e também sua família, sua esposa, para servir a igreja, servir o Senhor. Ele está sempre firmado na teologia bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não é apenas um presidente, mas ele é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado profundamente pela sua liderança. And may God bless you, Pastor Wilson. Que o Senhor abençoe Pastor Wilson, sua esposa Nancy, que possa abençoar essa nova fase da sua vida. E com certeza será um tempo abençoado daqui para frente também. E vai mantê-lo comprometido para o melhor da palavra de Deus, da mensagem de Deus, e logicamente manter cada um de nós focado, unido no foco da mensagem do Senhor e da volta de Jesus. Que privilégio adorarmos juntos hoje como nossa família, a família mundial da igreja aqui representada. Em todas as minhas visitas ao campo mundial, gosto de lembrar aos nossos membros que mais do que dominação, nós somos uma família. Afinal, nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma pátria, nós fomos comprados pelo mesmo sangue e podemos nos chamar de irmãos e irmãs. Nós temos a mesma mensagem, a mesma esperança e a mesma missão. De novo, nós temos a mesma esperança, a mesma missão. Nós somos uma família. Como todas as famílias, nós temos diferenças e problemas entre nós, mas ainda nós somos uma família. Nós viemos de diferentes raças, lugares, falamos várias línguas, representamos culturas diversas e até carregamos bandeiras diferentes. Mas ainda somos uma família. Que Deus abençoe nossa família hoje, aqui em Santo Luís, e em qualquer lugar ao redor do mundo, onde os nossos irmãos e irmãs vivem e adoram. Antes de avançarmos, vamos compartilhar com vocês um pouquinho. Existe uma tradição na Associação Geral. É uma tradição que o sermão do primeiro sábado é pregado pelo secretário da associação. E eu preparei essa mensagem para esse momento. Logicamente pensando no primeiro sábado como o secretário e motivar o foco na missão. E essa mensagem que eu preparei para vocês. E essa mensagem que com certeza... E agora nós não temos o secretário no momento. E então eu tenho essa mensagem para apresentar a vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. Esta mensagem não tem uma consideração com relação àquilo que aconteceu ontem. Receba essa mensagem que está vindo de um pastor que desafia essa igreja a ser fiel e que esteja mantido o seu coração na missão como igreja remanescente. Eu também quero prometer a você
que no próximo sábado is dedicated to the president's sermon. vai ser um sábado dedicado ao sermão do presidente. E eu quero apresentar uma visão bíblica sobre o nosso sonho dos próximos 5 anos. Uma mensagem bíblica, porque a Bíblia é a fundação. E nós vamos manter o foco na Bíblia. Dentro da nossa missão, eu acredito que a nossa igreja esteja focada na missão e baseada, fundamentada na Bíblia. E nós temos que ter essa visão clara diante de nós. Essa é a razão porque nós somos considerados o povo do livro. E sabe por quê? Porque nós pregamos o livro. Nós pregamos o livro, nós ensinamos o livro. E nós estamos vivendo de acordo com esse livro, pela graça de Deus. O Jackson Dunn, certa vez explicou o compromisso dos adventistas do 7º dia com a Bíblia. Desde a primeira página à última. Nós guardamos o sábado porque ele é mencionado em mais de 200 versículos da Bíblia. Mas especialmente porque o dia de sábado é apresentado, é abençoado e santificado na primeira página da Bíblia em Gênesis 2. Nós também somos adventistas por causa de mais de 1.500 versículos da Bíblia, mais especialmente falando sobre a segunda vinda de Jesus, e é apresentada 3 vezes em Apocalipse 22, a última página da Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, um dos seus temas mais impressionantes é como Deus poderosamente nos chama, nos capacita e usa os seus filhos. E você pode ver múltiplos exemplos do começo ao fim da Bíblia. Pense em Noé, por exemplo, que foi chamado por Deus para oferecer salvação ao mundo. Considere como Deus transformou milagrosamente Abraão no pai da sua nação. Reflita sobre Moisés, chamado para libertar e liderar o povo de Deus. A Bíblia é rica em histórias de pessoas comuns, realizando coisas extraordinárias. Mas o mais relevante, a história mais relevante é a de Jesus e a forma como sua vida impactou o mundo. Mas após o poderoso ministério de Jesus, sua obra foi confiada à igreja primitiva cristã, formada por um pequeno grupo de crentes. E ele disse claramente aos seus discípulos que o tempo entre as suas 2 aparições seria preenchido com a missão da igreja. Ele não os chamou para sentar e observar o que ele iria fazer, ou para esperar até que as condições fossem perfeitas, ou as estruturas estivessem totalmente formadas. Não era para ser adiado até o Império Romano abrisse suas portas. Jesus os chamou para a ação imediata, e ele simplesmente disse: vão, eu estarei com vocês. Eles começaram uma obra que agora está em nossas mãos para ser completada. E à medida que avançamos para a nossa bendita esperança, devemos manter os nossos olhos sempre focados na missão, no futuro. Ou talvez uma ilustração, podemos manter os nossos olhos aí no limpa-brisa, no para-brisa, para dirigir um carro para frente. Olhamos através do para-brisa para a estrada à frente, enquanto continuamos a olhar no retrovisor para aprender do passado. A igreja primitiva está no retrovisor. Eles estão olhando nesse retrovisor. Eles não tinham treinamento formal, estruturas administrativas ou financeiras. Foram rejeitados e perseguidos.
Tudo o que tinham era uma palavra de instrução e uma promessa. Permaneçam em Jerusalém. Foi a instrução. O Espírito Santo virá sobre vocês. Foi a promessa. Eles obedeceram ao conselho e confiaram na promessa. Permaneceram unidos em oração e o Espírito Santo veio sobre eles. Qual foi o resultado? Você pode ver aqui na tela. O resultado foi ousadia. Ousadia. Essa é a palavra-chave de hoje. Assim como Deus deu poder àqueles na Bíblia, permita que Ele realize coisas incríveis para a sua causa. Assim, também como Ele capacitou a igreja primitiva cristã. No dia dos Pentecostes, quando 120 membros, após um sermão, o sermão de Pedro, a igreja cresceu 25 vezes. Após esta explosão de missão, a ousadia tornou-se a marca registrada da igreja primitiva. Em Atos capítulo 4, a ousadia de Pedro e João confirmou que eles tinham estado com Jesus. Em Atos 5, o sumo sacerdote reconheceu publicamente que os apóstolos haviam enchido Jerusalém com sua doutrina. Eles eram ousados. No capítulo 17, quando um grupo de pessoas procurou Paulo e Silas na casa de Jasão, eles acusaram os cristãos de transtornar o mundo. Você entende o que isso significa? A igreja primitiva era ousada. E essa é a maneira como Deus capacita seus servos. Vamos focalizar agora em Atos capítulo 4. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para esse capítulo. Atos 4. Nós encontramos a igreja crescendo poderosamente. O número de homens era 5.000. E apesar dos desafios, eles pregaram com poder. Quando foram ordenados a não pregar ou ensinar o nome de Jesus, eles continuaram a levantar suas vozes a Deus em uníssono. Novamente, podemos ver unidade e oração. Capítulo 4, capítulo 5, unidade na oração. E quando vamos ao texto bíblico, Atos 4, 29. A igreja primitiva pediu ao Senhor. Veja isso na sua Bíblia. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que com toda a ousadia falem a tua palavra. Eles não pediram paz, não pediram dinheiro, não pediram sabedoria, não pediram edifícios, não pediram poder ou posições. Eles pediram ousadia na missão. Esse é o tipo de pedido que o Senhor gosta de conceder. Ele está procurando por líderes, pastores e membros que possam orar por mais ousadia na missão. Mais ousadia ao falar sobre a missão. Mais ousadia nos planos para a missão. Mais ousadia para não perder oportunidades. Mais ousadia nos investimentos na missão. Eles estavam unidos em oração e Deus concedeu o que pediram. Olha o capítulo 31, ainda no verso 31, capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu, aconteceu o quê? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo transformou
into o medo deles em testemunho destemido. This was a time Esse foi um tempo de maravilhas and through the pelo nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. unity, Um tempo de unidade e foco na missão. Um tempo de rápida expansão da igreja. of deep love, Um tempo de profundo amor e serviço aos outros. time for a simple Um tempo de organização simples powerful result e resultados poderosos. to be Um remembered. tempo para ser lembrado e repetido. A ousadia deles não foi sem resultado. In the 30 years, Nos 30 anos de história, escritos no livro de Atos, 120 crentes se multiplicaram thousands. em muitos milhares. Historians claim Alguns historiadores afirmam que o número as 1 million poderia chegar a 1 milhão, when the Roman Empire numa época em que o Império Romano tinha uma população de 70 milhões. This didn't happen Isso não aconteceu apenas porque os primeiros crentes decidiram esperar confortavelmente, supernatural. falando Cried out sobre milagres. of the Holy Spirit. Eles apelaram, eles viveram de forma ousada e experimentaram milagres. Eles viviam com a expectativa da volta iminente de Cristo. E esse senso de urgência os impeliu a serem ousados. Is the best Ousadia é a melhor palavra para defini-los. know the word E você sabe que a palavra ousado 20 times aparece pelo menos 20 vezes no Novo Testamento. other variations E muitas outras variações dessa palavra was alive. revelam uma igreja que está viva e ativa na missão. The boldest character Mas o personagem mais ousado no livro de Atos no livro de Atos é Paulo. again. Repetidamente, Paul is described Paulo as a bold, é descrito como ousado em Atos, including the last incluindo o último versículo desse livro, shows him que mostra o pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem without impedimento. in right Escrevendo sobre esse mesmo período de ousadia na missão, Ellen White desafiou a igreja remanescente e ela disse: seremos menos fervorosos do que foram os apóstolos? This is the question. Esse é a pergunta para nós. Este é o nosso chamado para continuar a história como protagonista do capítulo final da história de Deus nesse mundo. The more close Quanto mais de perto o plano do Novo Testamento for guiado seguido no trabalho missionário, mais bem-sucedidos serão os esforços empreendidos. Enquanto o livro de Atos celebra as bênçãos da chuva temporã, este é o tempo da chuva serôdia. Nosso foco precisa ser a preparação final deste mundo para a segunda vinda de Jesus, avançando com os pés no chão e os olhos fixos no céu. in following E em seguida, Paul's advice. Paulo dá o conselho em 2 Coríntios 3, verso 12. Você pode ler na tela. Portanto, visto que temos tal esperança, Is on heaven. usamos de muita... What again? O que de novo? Ousadia no falar. A bendita esperança expressa em Apocalipse 10, no coração do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um claro chamado à ousadia na missão. É um chamado para profetizar de novo a muitos povos, nações, línguas e reis. Will not reach Não alcançaremos o mundo sem um senso de urgência que nos impulsione a tentar grandes coisas para Deus e a esperar grandes coisas de Deus. as Ellen White said, Como Ellen White disse, o fim de todas as coisas está próximo, e o que for feito para a salvação de almas
deve ser feito rapidamente. urgency, Urgência e ousadia. urgency for Urgência para a ousadia. and boldness. Urgência e ousadia pelo poder do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de ousadia. Ele mostrou ousadia ao enviar seu Filho a esta terra. Jesus showed boldness. Jesus mostrou ousadia através do seu sacrifício na cruz. Holy Spirit O Espírito Santo mostra a ousadia através de suas grandes realizações na chuva serôdia para preparar este mundo para o retorno de Jesus. the final scenes. Imagine as cenas finais da nossa história. Ellen White says, Ellen White disse, servos de Deus com os rostos iluminados e brilhando com santa consagração, apressar-se-ão de lugar em lugar para proclamar a mensagem do céu. Será um tempo de grande ousadia na missão. the three angels' messages. As três mensagens angélicas são o nosso convite final à ousadia na missão. Remember the message that we can find Nós podemos lembrar as promessas e a mensagem em Apocalipse 14, verso 7 de Apocalipse 14, proclama a mensagem with a loud voice. com grande voz. Loud voice. Grande voz declara ousadia. The pioneers Os pioneiros cumpriram sua missão com ousadia. Eles ousadamente enviaram o primeiro missionário oficial ao mundo há mais de 150 anos, em tempos de they boldly crise grave. Eles ousadamente reorganizaram a estrutura da igreja they para ser mais orientada. Eles pregaram com grande voz e de forma ousada. Na terceira mensagem, em Apocalipse 14, verso 9, somos chamados a terminar a obra e preparar o remanescente para a segunda vinda de Jesus. Novamente, com grande voz, loud voz, com a grande voz, e outras palavras, com ousadia. How can we reach Como podemos alcançar as 5,4 bilhões de pessoas? 66% da população mundial who live que vivem na janela 1040? Como podemos fazer isso? can we build bridges Como podemos construir pontes para os corações dos 1 bilhões de pessoas vivendo na janela pós-cristã e secular? Como fazê-lo? Como podemos impactar os 4,7 bilhões de pessoas, 58% da população mundial, vivendo naquilo que chamamos a janela urbana? A única maneira de enfrentar todos esses desafios missionais é com ousadia, pregando com grande voz, pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, o fim de tudo está diante de nós e podemos vê-lo claramente throughout our windshield. através do nosso para-brisa. We can be inspired Ao mesmo tempo, by the boldness of the Christian podemos ser inspirados pela ousadia da igreja cristã primitiva, olhando no retrovisor. present. O passado e o presente têm fortes conexões. A mesma unidade, o mesmo derramamento do Espírito Santo e a mesma ousadia na missão que foram vistos na igreja cristã primitiva devem também ser vistos na igreja remanescente. The same O spirit mesmo Espírito open doors que abriu portas para a expansão da igreja primitiva will prepare the way preparará completion o caminho para a conclusão da obra pela igreja remanescente. as the work began Assim como a obra começou poderosamente e com a chuva temporã, through the ela será poderosamente completada way através da chuva serôdia, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Ellen White ansiava por esse tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes even great se repetirão com ainda mais poder do que naquela ocasião.
a ousadia será mais forte em nossos dias. Not talking about less. Deus não está falando sobre menos. Ele está falando sobre mais. Devemos nos perguntar se o nosso compromisso com a missão e nossos planos para a igreja estão se tornando maiores e mais alinhados com as profecias de Deus, da chuva serôdia, ou se está diminuindo ao priorizar edifícios, reuniões, burocracia, dinheiro ou outros tipos de distração. O último chamado a esse mundo exige ação ousada, sem hesitação, sem medo e sem distração. É um chamado não apenas para falar alto, mas para falar fielmente. Não é um tempo para meramente compartilhar declarações públicas, mas especialmente para demonstrar compromisso pessoal com a missão. Um compromisso pessoal de ser ousado na missão. Como a jovem que vocês veem na tela, a quem chamarei milagre, por razões de segurança. Ela é voluntária em um país velado, uma das mais desafiadoras da União do Oriente Médio. E lá, ali no norte da África, ela lidera um centro de influência com mais de 175 pessoas não cristãs frequentando semanalmente. Outros, como Mark Mickey, um pastor ousado na Polônia. Olha a foto. Juntamente com um grupo de membros da igreja, eles montaram um caixão de madeira nas ruas de Varsóvia, na Polônia, e convidaram jovens a deitarem-se nele com a tampa fechada, para contemplar sua futura morte. Eles estão realmente impactando a vida das pessoas, porque estão procurando e encontrando a melhor forma de achar o coração das pessoas. Um outro grande exemplo de ousadia é Daniel Kakana, que perdeu toda a sua família no devastador terremoto e tsunami no Oceano Índico em 2004. Ele decidiu retornar às ilhas de Nicobar, sua terra natal, e um dos campos missionários mais restritos e desafiadores da Índia, para compartilhar o Evangelho eterno para o seu povo. Ousadia, como um casal aposentado, também pode ser chamado ousado, por razões de segurança. Com razões de segurança, eu vou chamar de Glad and Joy. Após a aposentadoria, eles decidiram ir para um país muito fechado no Sudeste Asiático. Eles foram ousados e compraram uma passagem só de ida para serem missionários. Eles estão impactando a vida de dezenas de jovens, trazendo-os para a sua casa e ensinando-lhes sobre Jesus. Alice Dim é uma ousada diretora de jovens da igreja local em Papua Nova Guiné. Em 2024, ela convidou jovens a alcançarem a delegacia de Boroko. Eles limparam a área, organizaram uma clínica médica e instalaram telas de televisão nas celas, na recepção e também no escritório do chefe para transmitir uma campanha evangelística. Eu preguei em sua igreja durante a campanha de evangelismo PNG para Cristo, quando 84 desses prisioneiros aceitaram estudos bíblicos e mais tarde vários deles foram libertados e se uniram à igreja. Um espírito de ousadia também moveu o pastor Gerson Jiménez, do México, a deixar o conforto de sua casa natal e sua posição administrativa como secretário executivo do campo local.
Ele se inscreveu para ir para a Jordânia, juntamente com sua esposa e 2 filhos pequenos, para servir como obreiros na linha de frente por 5 anos. Grande ousadia também moveu o coração de Arthur e seu pai, Vladislav, para compartilhar a mensagem na zona de guerra da Ucrânia. Eles estavam em Mykolaiv e Kherson, compartilhando a mensagem bíblica da esperança em novembro 25 do ano passado, quando eles foram atacados por um drone explosivo. Ambos ficaram feridos e Arthur faleceu no hospital no dia seguinte. Mas seu pai, Vladislav, após muitas cirurgias, está agora recuperado e servindo ousadamente no mesmo território desafiador. Na Argentina, Edgar Cortés é um missionário ousado. Ele comprou um ônibus e o transformou em uma igreja itinerante que chamaram de Esperança Móvel, ou Esperança Móvel. Cada sábado, 35 pessoas viajam neste ônibus para cidades sem presença adventista para plantar novas igrejas. Sair da zona de conforto foi a decisão ousada de Jean e Rowan Sambu, do Senegal. Eles se sentiram chamados por Deus para deixar sua cidade e levar o Evangelho para áreas não alcançadas, onde estão combinando educação e saúde com o Evangelho. Isso resultou em mais de 40 batismos. Sister Fu, A irmã Fu é uma ousada missionária chinesa em Yupon, uma área remota na Tailândia, na fronteira com o Myanmar, onde milhares de chineses vivem. Sabe? Ela dirige sua motocicleta por várias horas para chegar às aldeias mais remotas. Ao chegar lá, ela ora para que Deus traga uma pessoa de paz, com quem o Espírito Santo já está trabalhando. Em todas as ocasiões, Deus providenciou alguém, e muitos deles já entregaram sua vida a Jesus. Marvin Brand é um jovem plantador de igrejas da Suíça. Ele decidiu iniciar um projeto para alcançar jovens relutantes em se engajar com a religião na Europa. Eles se reúnem semanalmente em meio à natureza, no lugar onde gostam de estar nos fins de semana. E lá, ele está compartilhando a palavra de Deus com eles, e alguns deles estão trazendo e abrindo o coração a Jesus. Helena é uma ousada evangelista de literatura em Moscou, Rússia. E o ministério dela é compartilhar a literatura adventista com milionários russos. E ela compartilha os livros, especialmente 2, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. E eu tenho aqui em minhas mãos um dos livros que Helena partilha com as pessoas na Rússia. Essa é a versão do Grande Conflito, e pessoas receberam através das mãos de Helena porque ela fez isso de forma ousada, e após partilhar esses livros, ela deixa o contato dela, e muitas vezes eles entram em contato com ela e pedem explicações a respeito do tema. E ela, então, lhes oferece estudos bíblicos online. Mais de 400 pessoas da elite social já receberam seus livros na Rússia. Bath Orshik Orgil, da Mongólia, nasceu com dificuldades auditivas e é bastante tímido. Mas em março de 2023, ele tomou uma decisão ousada e se mudou com sua família, incluindo seu pai, que tem paralisia, para um lugar muito desafiador, sem presença adventista. Lá, ele enfrentou forte resistência.
pregou ousadamente na Praça do Mercado e plantou a primeira igreja adventista do sétimo dia naquela província. Hoje, nós temos 22 pessoas batizadas. Lubet, uma jovem americana, deixou sua casa e enfrentou todos os tipos de desafios como voluntária. Ela foi designada para servir na ilha de Pompeia, em Micronísia. Mas os voos foram cancelados devido à pandemia. As fronteiras foram fechadas e ela acabou presa na Hawaii. Mas ela encontrou a oportunidade de servir uma escola missionária, impactando muitas vidas. Peter Church, em Nairobi, no Quênia, aceitou o chamado para evangelizar a parte norte do Sudão do Sul, em locais com temperaturas que atingem de 38 a 48 graus Celsius. Ele enfrentou enormes desafios com radicais religiosos, mas trabalhando com ousadia, amor e respeito, já batizou quase 1000 pessoas naquela área. Você pode imaginar que Deus tem missionários ousados entre aqueles que não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há pessoas que estão alcançadas por essas pessoas que não são adventistas, são alcançados por esses ousados missionários. Lindovaldo Antônio José é um deles. Ele é um influenciador da mídia social em Angola, conhecido como o gênio das ruas. Um dia, ele viu o livro Grande Conflito com um amigo e se interessou por sua mensagem. Ele procurou o livro em várias livrarias cristãs até encontrar um exemplar e leu o livro todo. Ele ficou muito impressionado com a mensagem e começou a compartilhar suas descobertas com alguns amigos que também ficaram entusiasmados com o livro. Ele ficou impressionado com o conteúdo do livro. Era muita luz para ser guardada apenas dentro dos adventistas. Você acredita nisso? Então, através do seu canal de mídia social, ele organizou uma distribuição em massa do livro nesse ano, em maio deste ano, compartilhando. Esse é um dos livros que foi preparado para ser distribuído. Eles compartilharam mais de 3.000 exemplares do livro, usando suas plataformas de mídia social para discutir o conteúdo do livro. The Seventh-day Adventist Church. God really has. Deus tem um verdadeiro exército de missionários ousados ao redor do mundo. Mas o chamado não é apenas para eles, para aqueles que eu citei agora há pouco. O chamado é para cada um de nós. O chamado é para avançarmos juntos, porque a ousadia adventista na missão é sempre fortalecida quando a igreja está unida. Por essa razão, eu gostaria de convidá-los hoje, aqui em St. Louis, ou em qualquer lugar do mundo. Primeiro, renove seu compromisso de ser ousado na missão. Você pode avançar confiando que nada é impossível para Deus. Ele pode preparar o caminho para seus mensageiros. Ele pode dar as palavras certas para os seus pregadores. Ele pode alcançar corações que serão estratégicos para apoiar o crescimento da missão mundial. Ele está apenas esperando que avancemos com ousadia. Porque pessoas comuns sempre se tornam extraordinárias
quando abraçam um propósito maior do que elas mesmas. My second call for you this morning Meu segundo chamado para vocês é move forward. para Believing that the avançarem mission crendo is a miracle. que a missão é um milagre. It is not what we can do Não é o que for the Lord, podemos fazer but pelo what the Senhor, Lord can do. mas o que o Senhor pode fazer We can através move de nós. forward, trusting Podemos in the avançar honor of the confiando no dono mission. da missão. Brothers and sisters, the Meus Holy irmãos Spirit e irmãs, can o Espírito open Santo pode closed abrir hearts. corações The Holy fechados. Spirit can O Espírito Santo pode abrir countries. países The Holy fechados. Spirit can open O Espírito Santo pode abrir churches. igrejas And the Holy fechadas. Spirit can O open Espírito Santo pode abrir minds. mentes And fechadas. He can provide the Ele pode necessary providenciar os resources. recursos necessários, Because you can't forget, porque você não pode esquecer, should follow o dinheiro segue a missão e não a missão segue o dinheiro. my third call for you. Meu terceiro chamado para vocês, My third call for you this morning nessa manhã, to move forward é ir em frente with an eschatological sense. com um senso de urgência escatológico em seus corações. A missão adventista é fortemente escatológica. Our boldness. Nossa ousadia é fortalecida pela nossa esperança. A bendita esperança nos impele a falar ousadamente, sabendo que o tempo é curto. Ellen White nos alerta que não temos tempo e nem... Veja só essa citação, olha bem. Olha essa, mantém isso na Bíblia, na sua mente, no seu coração. Ela diz, não temos tempo e nem palavras a gastar em controvérsia. E ela nos chama, os exércitos do céu estão em movimento. E onde está o agente humano para cooperar com Deus? Nós podemos responder com uma profunda convicção. Jesus está realmente voltando. Eu irei, eu vou. Tenho a certeza de que Deus está lhe dando essa visão. Ele certamente lhes dará a provisão. Apenas digam, eu irei. Confiem no Senhor. Ele está vindo e está próximo e próximo. Podemos ver a situação do mundo ao nosso redor. Nossa esperança pode ser mais forte. Nossa esperança vai se tornar realidade. Hoje é o dia de renovar nosso compromisso escatológico com a missão. De ser ousado na missão, como membros, como líderes, representantes desta igreja, dessa família mundial. Quantas vezes temos cantado sobre nossa esperança? Mas hoje é o tempo de dizer, eu realmente creio que Ele está voltando. Eu quero estar preparado. E ousadamente preparar outros para ver Jesus nas nuvens do céu. É hora de manter os nossos pés no chão e os nossos olhos fixos no céu, cantando em alta voz, com um coração ousado. Nós temos essa esperança. Jesus está voltando com muitas vozes, muitos países, representando muitas culturas, mas apenas uma esperança. Gostaria de convidá-los a refletir na mensagem bem conhecida que o coro internacional cantará agora. E se você gostaria de renovar seu compromisso com o Senhor, com essa sua mensagem, com sua missão e com ousadia, eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé. E durante a canção, ao final, eu gostaria de orar por você, por mim, pela Igreja de Deus e pela ousadia na missão em todo o mundo.
Praise the Lord for this moment. Louvado seja Deus por esses momentos. Nós somos uma igreja movida pela esperança, pela graça de Deus. In the bold way. E faremos isso de forma ousada. Pai que está nos céus, As the remnant church, como igreja remanescente, o Senhor nos disse para nos preparar para a tua segunda vinda. we are moved by hope. Nós somos movidos pela esperança. Olhamos para o futuro Expecting that this day can come com antecipação para que esse dia venha logo. for us. Mas há uma missão à frente de nós. Nós precisamos pregar para todas as pessoas, tribos e línguas. And we need the Holy Spirit among us to give us E precisamos do Espírito Santo entre nós, nos dando a ousadia que precisamos para vencer todas as barreiras que enfrentamos, os desafios just to que estão à frente de nós. E nós dependemos do Senhor, para que os milagres que só o Espírito Santo pode realizar entre nós e movendo-nos à frente. Querido Jesus, esse local, essa sessão é um momento em que podemos nos reencontrar contigo, the representatives of porque aqui temos os representantes de toda a igreja da família mundial. Aqui estão os que decidem pelas igrejas nos lugares específicos, pessoas locais que impactam as suas igrejas locais. Temos administradores e pessoas que podem enxergar além dos territórios designados e nos ajudar a apressar a tua vinda. Senhor querido, nós estamos aqui diante do Senhor para dizer que aceitamos o chamado e queremos ver o Senhor nas nuvens do céu. Aceitamos o senso de urgência em nossos corações. Mas, querido Senhor, ajuda-nos a manter o nosso foco claro. not to be divided. Não nos dividir, não nos separar, mas mover para frente com ousadia. This is what the Holy Porque é isso que o Espírito Santo promete expects from us. e espera de nós. Like to place Eu our lives. quero colocar as nossas vidas, todas as nossas vidas, nas tuas mãos. While I'm praying now, Enquanto oro, many people muitas pessoas estão assistindo esta mensagem em muitas diferentes partes do mundo. Que o Espírito Santo possa trabalhar no coração deles onde eles estejam. you can work in E, Senhor, traga o coração dessas pessoas que estão aqui, próximo do Senhor, nesse santuário. Ajuda-nos a compreender a nossa situação. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor já nos deu e possamos fazer a decisão sólida de continuar em frente pela fé, porque o Senhor não está... Nós estamos liderando uma corporação, nós estamos liderando o grupo e o povo de Deus nessa terra, um povo que quer ver a volta de Jesus na nossa geração. Usa-nos, Senhor, nós nos rededicamos, todos nós, ao Senhor, e pedimos a presença do Espírito Santo entre nós. Querido be with us Senhor, esteja conosco during the rest of agora, durante esta sessão all our life. e durante toda a nossa vida, sempre renovando o nosso compromisso para a missão com ousadia. And in advance, Nós oramos e because we trust em antecipação, confiando no Senhor, em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. May God bless. Deus abençoe a igreja de Deus. Amém.